Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre os advérbios, uma aula bem tranquilinha. Eu só te peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal e vem comigo. Vamos lá galera, que isso aqui é bem tranquilo. O advérbio é a palavra capaz de modificar a ação verbal. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre verbo e disse para você que a maioria dos verbos expressa uma ação. Essa ação pode ser modificada, pode ter o seu sentido alterado. Isso acontece com o acréscimo de advérbios. Vou te mostrar dois exemplos aqui. Ele saiu. Saiu aqui é o verbo e já tem a sua ideia bem fechada. Já deu para entender o que aconteceu nessa frase. Ele saiu. Agora, se eu acrescentar advérbios, olha o que pode acontecer. Ele saiu de casa apressadamente pela manhã. Temos aqui algumas ideias adverbiais. De casa, uma locução adverbial. De lugar. Apressadamente, advérbio de modo. Pela manhã, locução adverbial de tempo. Então, você acrescentou uma ideia de lugar, uma ideia de tempo, uma ideia de modo. Tudo dando mais informação a essa ação de sair. Mas presta atenção só numa coisinha. Apesar de eu ter dito a você que o advérbio é um modificador da ação verbal, ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. E isso acontece sempre a partir de um advérbio de intensidade. Veja só dois exemplos. Ele é muito legal. Ele é o sujeito, depois o verbo ser, flexionado, é, e a expressão muito legal. Legal aqui é a qualidade do sujeito. Como é que ele é? Ele é legal. Agora, eu tenho aqui uma palavra que modifica o adjetivo legal. Ele não é só legal, ele é muito legal. Aqui, essa palavra, ela intensifica o sentido de legal. É um advérbio de intensidade modificando o adjetivo. Agora, ele corre muito rápido. Novamente, sujeito ele, agora o verbo correr e a expressão muito rápido. Como é que ele corre? Rápido. Rápido aqui é um advérbio de modo. Está modificando o verbo correr. É a forma como ele corre. Corre rápido. Mas modificando o advérbio de modo, eu tenho o advérbio de intensidade. Muito. Ele corre muito rápido. Então você tem aqui o advérbio de intensidade modificando o adjetivo e modificando outro advérbio. Além disso, quando o advérbio aparece no início da frase, separado por vírgula, ele pode modificar toda a oração ao invés de se referir a uma palavra como verbo, por exemplo. Veja só esse caso. Felizmente, conseguimos resolver todos os problemas. Aqui, o advérbio felizmente, ele tem efeito sobre toda a oração. Conseguimos resolver todos os problemas. Esse advérbio dá a ideia de que foi importante resolver todos esses problemas. É importante aqui você perceber que o advérbio, na maioria das vezes, vai se referir ao verbo. Ele pode se referir ao adjetivo ou a outro advérbio, mas também pode se referir ao conjunto da oração. E outra coisa importante sobre o advérbio é que ele é uma palavra invariável. Diferente do verbo, que varia, tem várias formas, o advérbio ele não se modifica, independente de gênero ou de número. Veja só os exemplos. Ela saiu depressa. Ele saiu depressa. Eles saíram depressa. O advérbio depressa modifica o verbo saiu. Como é que ele saiu? Como é que ela saiu? Como é que eles saíram? Depressa. A forma como eles saíram. Depressa aqui é um advérbio de modo, mas ele mantém a mesma forma no masculino, no feminino, no singular, no plural, porque o advérbio é uma palavra invariável. Então, se você tem dúvida se é um advérbio, se é um adjetivo, você veja se é uma palavra variável ou invariável. Aqui, o advérbio depressa, ele mantém a sua forma. Então, você não pode confundir adjetivo e advérbio. Adjetivo varia em número e gênero. Advérbio não varia.
Veja só esses exemplos. Ela é baixinha. Ele é baixinho. Ela falou baixinho. Ele falou baixinho. Nos dois primeiros exemplos, temos aqui a palavra baixinho e baixinha. Variação de gênero, porque se trata de um adjetivo. É a qualidade dele e dela. São pessoas pequenas, baixinhas. Mas, no segundo par de frases, a palavra baixinho não varia. Ela fala baixinho, ele fala baixinho, porque é um advérbio, é a forma como eles falam. Logo, você não pode fazer confusão. Baixinho, advérbio, não varia. Baixinho, baixinha, tem a variação porque se trata da qualidade do adjetivo. E hoje em dia, o que mais cai em prova, ou seja, o que é mais importante para você aprender e prestar bem atenção, é como identificar a função adverbial. Importante, claro, você saber os valores de sentido, as circunstâncias que os advérbios transmitem, mas identificar o advérbio em si, na hora que você vê uma frase, isso é de suma importância. E como você vai fazer isso? O contexto da frase, as dicas que eu já te passei até agora, todas elas vão te ajudar. Mas preste atenção aqui nesse exemplo. Pobre velhinho caminhava devagar e com dificuldade, pois a vida já lhe tirara totalmente as forças. Como eu já te disse, o advérbio de intensidade ele pode modificar um adjetivo, pode modificar outro advérbio e, claro, que ele também pode modificar um verbo. Agora, tirando o advérbio de intensidade, os demais eles vão se direcionar, vão se referir ao verbo. Então, essa é a forma de você identificar a função adverbial. Prestando atenção, que palavras estão se referindo, estão modificando o verbo. Vamos lá? Aqui nós temos dois verbos, o verbo caminhava e o verbo tirara. Que palavras se referem a esses dois verbos? Caminhava, devagar. Aqui, devagar expressa a forma, o modo que ele caminhava. Então, devagar representa aqui a função adverbial, modifica o verbo caminhava. E com dificuldade também se refere ao verbo caminhava. Aqui é uma locução adverbial. Já achamos aqui um advérbio e uma locução adverbial que se referem, que modificam o verbo caminhava. Logo depois, aqui o verbo tirara. E temos a palavra totalmente, tirara totalmente. Nós temos uma ideia global, né? Não tirou uma parte apenas, tirou tudo, tirou totalmente. Esse totalmente modifica o verbo tirara, também é um advérbio. E aqui eu posso fazer uma observação. Quase todas as palavras em língua portuguesa que terminam com esse sufixo mente são advérbios. Fica atento a isso. Para terminar aqui, se a palavra se refere ao verbo, ela sim está exercendo uma função adverbial. E aqui eu estou listando para você as principais circunstâncias adverbiais que também caem em prova. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Essas são as principais circunstâncias adverbiais. Por isso eu estou aqui colocando essa lista que, claro, não está completa. Existem muitos, não tem como eu colocar uma lista completa com todos os advérbios. Ela é gigantesca. O mais importante não é você decorar esses advérbios, é você entender o sentido, a circunstância. Se você entende o que é tempo, toda vez que cair uma palavra referente a tempo, você vai entender. Destaque aqui no tempo para nunca e jamais. Advérbios de tempo e não de negação. Os demais aqui, você vai se familiarizando, pode tirar um print, sabendo que o mais importante é você entender o conceito, a ideia. Aqui eu já coloquei advérbios e locuções adverbiais também. E antes de terminar, eu vou te explicar o que é uma locução adverbial. Quando temos duas ou mais palavras que fazem o papel de um advérbio. Normalmente, esse grupo de palavras começa com uma preposição. Pode ser uma preposição mais substantivo, uma preposição mais adjetivo, preposição mais advérbio, preposição artigo mais substantivo e assim por diante. É um grupo de palavras que normalmente começa com uma preposição
e tem o papel de um advérbio. Veja só esse exemplo. Ele agiu com educação. Ele é o sujeito, verbo agir, e com educação modifica o verbo agir. Se eu tiver que substituir essa locução por um advérbio, ficaria assim: ele agiu educadamente. Como que ele agiu? Com educação. Como que ele agiu? Educadamente. Então, é uma locução, é um advérbio de modo. Esse advérbio, essa locução, estão modificando o verbo agir, por isso é um grupo de palavras no lugar de um advérbio, é uma locução adverbial. Inclusive, no quadro que eu mostrei ainda há pouco, já tem algumas locuções ali para você conferir, de tempo, de lugar, enfim. Eu vou te mostrar mais 3 tipos que eu não mostrei antes e que caem bastante em prova. Olha só o exemplo. Ele saiu com a namorada. E tem o verbo sair, e ele é modificado pela expressão com a namorada. Com a namorada é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial de companhia. Veja esse outro exemplo. Ele cortou-se com a faca. Cortou-se é o verbo. E com o que ele cortou-se? Com a faca. Locução adverbial de instrumento. Ele viajou de trem. Viajou, verbo viajar. E como que ele viajou? De trem. Aqui você tem uma locução adverbial de meio. São 3 tipos que caem bastante em prova: companhia, instrumento e meio. E agora você sabe. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Você viu que advérbio é tranquilinho. Eu peço para que você deixe aqui o seu like e que você coloque aqui no comentário o que você achou da aula. Eu quero saber o que você achou. Do mais, desejo tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.